Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Hoje nós começamos a segunda parte do livro de Isaías, chamado pelos estudiosos de Segundo Isaías. É importante que a gente entenda agora este livro, aliás, essa segunda parte, porque eu quero fazer uma lembrança de todo o livro de Isaías com você, que nós fizemos no primeiro capítulo. O livro do profeta Isaías é dividido em 3 partes. Primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías. Dá uma olhada, veja só. O primeiro Isaías, atenção, vai do capítulo 1 ao capítulo 39. E acontece antes do exílio, no período de atividade do profeta Isaías, quando Isaías está vivo. Atenção, nós estamos aí no século VIII, atenção, século VIII. É o período, finalzinho do século VIII, para o século VII, tá bom? Então, nós temos aí toda aquela atividade do profeta Isaías durante o rei Acais e durante o rei Ezequias. Vemos aí a invasão do Império Assírio, o Império Assírio que vem desde lá de cima tomando conta de tudo, inclusive fazendo com que Samaria, o reino do norte, pudesse cair e todo o povo do reino do norte ser deportado para o Império Assírio. O imperador assírio, ele consegue entrar em Judá, não consegue derrubar Jerusalém, mas consegue dominar algumas cidades de Judá. Tudo bem, mas ainda não derrota totalmente o Reino do Sul, ok? Nós terminamos então no capítulo 39, o primeiro Isaías, que é o período em que o rei Ezequias morre e também Isaías vai morrer, tá bom? Muito bem, hoje nós começamos o capítulo 40, pelo capítulo 40, o segundo Isaías. O segundo Isaías vai do capítulo 40 ao 55, que acontece no exílio, Ora, no exílio, o exílio de Jerusalém, o exílio do povo de Deus, em que o povo é levado para o exílio da Babilônia, acontece em 587, ou seja, 100 anos depois da morte do rei Ezequias. Preste atenção, logo Isaías já não estava mais vivo. Mas quem escreve esse livro, então? Escreve esse livro a escola de Isaías. Os discípulos de Isaías escrevem esse livro no exílio. O povo agora está no exílio. Que exílio? Exílio da Babilônia. Exílio da Babilônia. Muito bem, nós vamos ter depois o capítulo 56 ao 66, que é o terceiro Isaías depois do exílio. Tá bom? Vamos entender aqui então mais uma vez. Como é que a Babilônia se tornou um grande império? Ora, lá atrás, mais ou menos quando você acompanhou comigo no capítulo 39, lá atrás, lá pelo ano do rei Ezequias, né? Do rei Ezequias, 687, quando ele morre e tal, 689. Lembra, no capítulo anterior, o rei Ezequias recebeu uma embaixada de Merodach-Baladã, que era um governante de uma região muito sem importância, chamada Babilônia. A Babilônia era uma região que pertencia ao reino assírio, mas não, ninguém dava importância para essa Babilônia, não. Era lá um reinozinho lá que tinha o Merodach-Baladã.
O grande império era o Império Assírio, tá entendendo? Né? Império Assírio, capital Nínive, né? Aquela coisa toda. De repente, olha aí, Babilônia começa a crescer, 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 e nós vamos ver aí a Babilônia se tornando um grande império devagarinho, aproveitando uma situação em que lá o rei assírio tinha prometido a descendência, ou seja, a realeza para um filho, acaba que ele muda de ideia, dá para o outro, e aquele outro que ficou preterido acaba matando o pai, o rei, e aí o reino assírio começa um declínio. Nesses 100 anos que nós temos, que separa a morte do rei Ezequias até o exílio da Babilônia, nós temos aí o Império Babilônico subindo. O que acontece? No ano 587, o grande Império Babilônico tem agora um imperador chamado Nabucodonosor. E o Nabucodonosor, né, agora vem com tudo sobre Judá e toma Jerusalém, leva todas as riquezas, arrasa o templo, destrói tudo, pega o povo de Judá, do Reino do Sul, e leva tudo para a Babilônia como escravos. É neste contexto de exílio que nós temos acontecendo o segundo Isaías. Então preste atenção, Isaías estava vivo lá em 587, Isaías ele presenciou a queda da Samaria, ele presenciou o cerco de Jerusalém, ele estava lá quando o rei Ezequias ficou doente, ele intercedeu pelo rei Ezequias, ele estava lá quando o rei Ezequias termina o seu reinado. Passam-se 100 anos, o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia. 587 lá atrás, presta atenção, aliás, 687, aquela coisa toda, rei Ezequias tinha ficado doente, Isaías estava lá com ele. 587, 100 anos depois, o povo é levado para a Babilônia. O povo agora é escravo na Babilônia, o povo agora sofre na Babilônia, o povo agora é cativo na Babilônia. E agora nós temos o segundo Isaías, um texto de inspiração de Isaías, é a escola de Isaías quem escreve, não é mais o profeta Isaías já morreu, já passaram 100 anos, o profeta Isaías já morreu, mas a escola de Isaías, os discípulos de Isaías, os que beberam na fonte de Isaías, eles escrevem agora este segundo Isaías, que vai de onde? Que vai do capítulo 40 a 55. O contexto é o quê? O povo no exílio, o povo sofrendo, o povo querendo voltar. E a este livro essa parte é uma parte muito, mas muito consoladora, confortadora, messiânica. Atenção para o que eu vou dizer agora. O povo está no exílio da Babilônia como esteve um dia escravo no Egito. O povo agora espera a libertação como um dia esperou a libertação do Egito. O povo agora é animado pelo livro do profeta Isaías
para que eles possam esperar um tempo de libertação. De libertação. Então, nós temos agora neste capítulo, um capítulo que nós podemos chamar que é um tempo de consolação. Se você perceber, o capítulo 40 começa justamente assim: consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. É um tempo agora de consolação. Atenção agora que eu vou lhe dizer, presta atenção. Enquanto este livro fala da libertação do povo do exílio, ele já mostra para a gente, de uma maneira espiritual, que um dia o povo será liberto pelo verdadeiro Messias. Assim como Deus há de libertar este povo do cativeiro da Babilônia, Deus, pelo seu Messias, vai nos libertar do cativeiro da morte e vai nos trazer a vida verdadeira. Está entendendo? O contexto é o exílio da Babilônia. O contexto é de consolação e conforto do coração. Mas ao mesmo tempo é o próprio Deus usando aqui o livro do profeta Isaías para nos trazer a convicção de que Deus vai nos libertar, vai nos salvar da morte, vai nos trazer a salvação por aquele que nós estamos esperando. Ok? Então, essa segunda parte, gente, nós estamos aqui num tempo diferente. Não existe mais o Império Assírio. Agora o povo é cativo na Babilônia e levado para a Babilônia depois de um grande trauma. O templo foi destruído. Jerusalém foi destruída, né? Você vai ver agora que nesse capítulo 40 em diante, o estilo é diferente do anterior, a linguagem é diferente do anterior e as ideias se diferem muito, né, do primeiro Isaías. O primeiro Isaías, ele é mais político, ele é mais conselheiro do rei, Isaías é mais estrategista. Agora não. Agora é um livro altamente espiritual. Uma parte altamente espiritualizada, que vai nos mostrar a esperança, o consolo, o conforto e um tempo novo de salvação. Vamos ler? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, esse livro muito lindo e essa parte maravilhosa. Vamos lá. Capítulo 40, começando hoje, o segundo Isaías. Esse segundo Isaías é chamado por algumas Bíblias, geralmente por essa aqui, como o livro da consolação. E realmente é o livro da consolação, porque é um livro de muita esperança, de muito conforto. Vamos lá. Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, diz ele bem alto, que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará, todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor prometeu. Clama, diz uma voz, e eu respondi: que clamarei? Toda criatura é como erva, e toda a sua glória é como a flor dos campos. A erva seca e a flor fenece, quando o sopro do Senhor passa sobre elas. Verdadeiramente o povo é semelhante à erva. A erva seca
e a flor fenece, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com a vossa força para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio. Dizei às cidades de Judá: eis o vosso Deus, eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço da sua vitória, faça preceder pelos frutos de sua conquista. Como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras do seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Atenção, preste atenção. A partir de agora, do versículo 12 ao versículo 31, nós vamos ter um texto muito interessante que é quase que Deus sendo um desafio que Deus lança sobre as pessoas que insistem em censurar a ação de Deus. É como se Deus estivesse, presta atenção, 12 ao 31, é como se Deus estivesse lançando um desafio à pessoa. Veja só. Quem, pois, mediu o mar no côncavo da mão? Quem pôs seus dedos abertos e mediu os céus? Quem com o alqueire mediu a matéria terrestre, pesou as montanhas no gancho e as colinas na balança? Quem determinou o Espírito do Senhor e que conselheiro lhe deu lições? De quem recebeu conselho para julgar bem? Para que se lhe indique o caminho da justiça, se lhe ensine a ciência e se lhe mostre a via mais prudente? As nações são para ele apenas uma gota de água num balde, um grão de areia na balança. As ilhas não pesam mais do que o pó. O Líbano não bastaria para o braseiro de seu altar, nem seus animais para os holocaustos. Todas as nações juntas nada são diante dele. A seus olhos são como que inexistentes. A quem poderias comparar Deus? E que imagem dele poderias oferecer? Um artesão funde uma estátua, o ourives, a placa de ouro, e faz derreter as correntinhas de prata. Prestam-se assistência mútua, diz um outro coragem. O fundido estimula o ourives, o malhador, o ferreiro, a solda é boa, diz, ele a reforça com rebites para que não oscile. Aquele que deseja esculpir uma imagem, escolhe a madeira que não apodrece, põe-se à procura de um operário hábil, a fim de assentar uma estátua que não oscile. Não sabias? Não aprendestes? Não vos ensinaram desde a origem? Não compreendestes nada da fundação da terra? Aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos, aquele que estende os céus como um véu de gaze e como tenda os desdobra para ir se abrigar, reduz os príncipes ao nada e faz desaparecer os governantes da terra. Apenas estejam plantados, apenas sejam semeados, apenas seu talo tenha lançado raízes no solo, sopra sobre eles e os resseca, e o turbilhão os varre como palha. A quem então poderias comparar-me que possa ser a mim igualado? Diz o santo. Levantai os olhos para o céu e olhai. Quem criou todos esses astros? Aquele que faz marchar o exército completo e a todos chama pelo nome, o qual é tão rico de força e dotado de poder que ninguém falta ao seu chamado. Por que dizer-te então, ó Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa meu destino ao Senhor? Passa meu direito despercebido a meu Deus? Não sabes? Não aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se, nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças
ao homem acabrunhado redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhe asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Muito bem! Você vai começar comigo, você começou comigo a ler essa segunda parte do livro do profeta Isaías, chamado pelos estudiosos de segundo Isaías, e você vai ficar encantado, como qualquer pessoa que aprofunda no estudo da Bíblia fica, porque esta segunda parte, assim a terceira parte, é um livro de consolação, é um livro de conforto, é um livro de esperança. Esperança, conforto, consolação para o povo que está no exílio da Babilônia, mas esperança, consolo e conforto para nós que esperamos no Senhor, para nós que esperamos a salvação, para nós que esperamos tempos novos, para nós que esperamos no Senhor ser fortes e vitoriosos. É um livro maravilhosamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus para que nos reanime, para que nos coloque de pé e nos mostre: eu posso esperar no Senhor. Assim como aquele povo no exílio esperou no Senhor e foi libertado, eu também espero no Senhor e serei libertado. Veja só que interessante. Vamos ver alguns textos para a gente entender. Versículo 3. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O versículo 3 anuncia um novo êxodo. Vamos lá. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor. Traçai a reta na estepe, uma pista para o nosso Deus. Presta atenção. Lá no Egito, o povo era escravo. Onde é que o povo passou? Passou pelo Mar Vermelho e subiu o deserto até chegar na Terra Prometida. Ok? Agora o povo está onde? Exílio da Babilônia. E o povo então, lembra, há uma estrada, e essa estrada que passa pelo deserto é chamada de estrada real. É uma estrada que se fazia até chegar ali em Israel. Então, uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para o nosso Deus. Isso aqui é uma alusão a um novo êxodo, não mais passando pelo Mar Vermelho, mas passando pelo deserto lá em cima até chegar à terra, até chegar a Israel. Olha que bonito. Então, já é a esperança de um novo êxodo. Uma vez libertados do Egito, agora libertados serão da Babilônia. Vamos lá no versículo 11. Muito bem. Aqui é uma coisa muito bonita. Aqui, Deus é apresentado como um pastor. Olha já a alusão a Jesus. Como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras do seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Quem é que disse: eu sou o bom pastor? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas? Já é uma alusão a Jesus lá na frente, o Salvador, o Consolador, o Confortador, aquele que vai se apresentar como pastor que carrega as ovelhas nas dobras do seu manto. Eu tinha falado que o versículo 12 ao versículo 31, como eu disse, até o final, ele tem um estilo diferente, e você leu comigo, de 12 a 31, 12 até o final. Ele é sempre um desafio lançado por Deus aos que lhe atrevem censurar ou duvidar de Deus. Você viu que o texto é assim: quem é que mediu o mar? Quem é que pôs isso? Quem é que... Existe Deus maior? Existe. Quem é que fez tudo? Quem é que... Ou seja, Deus, diante, às vezes,
da incredulidade, da falta de fé do povo, Deus lança esse desafio ao povo dizendo, eu fiz isso, quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Então, por que não confiar? Por que não confiar plenamente em Deus? Muito bem. Só para a gente entender aqui, o versículo 15. Cadê o versículo 15? Tá aqui. O versículo 15 fala assim, as nações são para eles apenas uma gota d'água num balde, um grão de areia na balança. As ilhas não pesam mais que o pó. Só para a questão de quando o texto fala de ilhas aqui, o texto está falando, quando fala de ilhas, o texto está falando de civilização, grupos humanos que são bem afastados, mas também são chamados à salvação. Interessante. Então, esse termo ilhas está falando de povos longínquos, mas também são chamados a essa salvação. Não só o povo que está no exílio, o povo também, todo mundo é chamado à salvação. E versículo 22, só para a gente entender, aquele que domina acima do disco terrestre. O que é disco terrestre? A visão do pessoal na época era que a terra era como se fosse um prato, né? Uma terra plana, né? Como se fosse um prato, claro. Então por isso que usa essa expressão disco terrestre. E para terminar, eu quero lembrar você que o livro, que o texto, né? O capítulo 40, ele anima o povo num tempo de penúria, de dor, de sofrimento, porque é o tempo do exílio, mostrando que Deus renova as nossas forças no sofrimento e a gente passa a ter uma força renovada. Ele me dá asas de águia, ele não me deixa cansar e ele faz eu ir adiante. Olha como que o texto termina. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele lhe dá asas de águas, corre sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Isso aqui é uma música, conhece essa música? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, e não se cansarão e não fatigarão. Essa música que você cantou muitas vezes é aqui, ó, é o capítulo 40 de Isaías, versículo 31. Aliás, essa música inteira é o versículo 31 do capítulo 40 de Isaías. E é isso mesmo. Aqueles que esperam no Senhor, aquele que confia em Deus, aquele que colocou a sua confiança em Deus, tem a sua força renovada todos os dias. Como é que você vê tanta gente passando por situações difíceis, dolorosas e sofrimento, e essas pessoas parecem que são renovadas? Porque esperam em Deus. E é isso aqui, ó. Quando você espera no Senhor, quando você confia nele, é como se ele desse asas de águia para você, você voa alto, não se cansa. Quem é cansado é quem não confia em Deus, né? Você já viu gente cansada, a vida inteira cansada? Agora eu vejo tanta gente que trabalha pela obra do Senhor, não se cansa de jeito nenhum. Eu vejo gente aí que trabalha aí, olha, faz muito, não se cansa, não se fatiga, porque põe a sua confiança em Deus. Et crutindum, fugi de partes adversas, vite teleo detribuda, radix Davide. Aleluia.